Estão visualizando aí Agora sim. os Sim. tipos de texto, né? Olha, gente, os tipos de texto, os principais tipos de texto são a descrição, a narração e a dissertação, certo? Então, trabalhando aqui a descrição, é só para vocês terem uma ideia do que é uma descrição, eu vou ver se dá para diminuir aqui. A principal característica de uma descrição é o retrato verbal de pessoas, objetos, cenas ou ambientes. Ou seja, quando nós vamos descrever, nós vamos dizer quais são as características de uma pessoa, de um objeto, de uma cena ou de um ambiente, né? Ou de qualquer coisa que a gente for descrever. Então, por isso é que se chama o retrato verbal, porque é como se você não conhece uma pessoa e eu vou descrever essa pessoa, você visualiza essa pessoa, né? Já tem em mente quem é essa pessoa. Então, a descrição também trabalha com as imagens, permitindo a sua visualização do que está sendo escrito. Nela, na descrição, vai predominar as frases nominais, que tenham nomes, né? E os adjetivos, eles ganham expressividade numa descrição. Porque se eu vou dar as características de um lugar, de uma pessoa, de uma cena, essas características têm que ser adjetivos, porque os adjetivos são as palavras que caracterizam um substantivo, né? Então, uma pessoa é um substantivo, e os adjetivos vão caracterizar essa pessoa. Então, isso aí é característica de uma descrição. Nós podemos mostrar, né, o tempo. Aliás, na descrição, o tempo é único e imutável, ou seja, ele não muda. O ser também é único e particularizado. Se ele é único, então ele é particularizado, né? A apresentação dos dados é simultânea, você vai fazendo simultaneamente, ou seja, uma coisa após a outra. O papel do leitor é a construção mental da cena. Então, quem vai ler uma descrição, qual é o papel de quem está lendo? É construir mentalmente o que está sendo descrito. Por exemplo, a aparência de seu Antônio não era das melhores. Fedia ao cheiro de um dia sob o sol e uma boa meia-noite num bar de atmosfera pestilenta, e seu suor tinha cheiro de destilaria. Tinha visíveis, no máximo, 3 dentes na boca. Imagina aí como é essa boca. Amarelos e querendo desistir, ou seja, querendo se quebrar ou querendo cair. Assim como seus companheiros antes deles. Que companheiros são esses? Os dentes, né? Estava sujo e maltratado, ainda que não estivesse maltrapilho. De fato, se algo havia nele de bonito, é essa dignidade humilde da gente trabalhadora. Doni César Moinho Labirinto. Então, esse texto é um exemplo de uma descrição. A narração, né, é um relato, certo? Um relato centrado num fato ou acontecimento. Há personagem ou personagens atuando e um narrador que relata a ação. Então, numa narração, eu vou contar um fato.
se sou eu que vou contar, eu sou a narradora. E, no caso, também tem personagens pode haver personagens nesse texto. É marcado pela temporalidade, ou seja, como ele tem como material o fato e a ação, ele envolve personagens e a progressão temporal é essencial para o seu desenrolar, para o desenrolar do texto, no caso. Se eu estou narrando um fato, é porque esse fato já aconteceu. Então, ele precisa estar sendo narrado no passado, certo? Utilizando o passado. As ações da narração se direcionam para um conflito que requer uma solução, o que nos permite concluir que chegaremos a uma situação nova. Então, as ações que vão se desenrolando durante uma narração, certo? Elas se direcionam para um conflito e no final desse conflito nós chegaremos a algo novo, né? Se esse conflito ele se deu uma solução para esse conflito, então no final do texto narrativo nós teremos um fato novo. Por quê? Porque esse conflito ele foi resolvido. Por exemplo, seu Antônio parou, pediu licença para se sentar e se sentou. Pediu um trago do meu cigarro e eu o dei todo. Parecia precisar mais que eu. E começou, aos trancos e barrancos, a contar sua história. De como o amou, se mudou para essa cidade muitos anos atrás. Trabalhou numa grande fábrica de pneus em São Paulo e ergueu aqui, nessa cidadezinha, sua casa. Foi vulcanizador de látex, violeiro. Viajou o Brasil e descreveu como pôde umas 10 cidades como sendo lindas. Envelheceu, perdeu o trabalho e hoje vive de aluguel de uma outra casa. Também de Doni César, o texto. Então, está contando um fato. O personagem é seu Antônio e o próprio narrador. Nesse caso, o narrador é um narrador personagem. Ele participa da história. Quando o narrador não participa da história, ele conta um fato como narrador observador. Ele somente observou e contou o fato. O terceiro tipo de texto é a dissertação, que é um texto que se caracteriza pela defesa de uma opinião ou de um ponto de vista, ou também por um questionamento acerca de determinado assunto. Nesse sentido, podemos ter dois tipos de dissertação. Antes de mostrar os tipos de dissertação, eu já digo para vocês que o texto que vocês deverão escrever é uma dissertação, ou seja, vocês irão falar sobre o tema e, vocês irão falar qual é a opinião sobre o tema, quais são os argumentos sobre o tema, certo? Por exemplo, a violência sexual. Então, eu vou dizer o que é a violência sexual, como é que a violência sexual acontece, e eu vou argumentar porque isso, eu posso argumentar porque a violência sexual é tão prejudicial. Então, eu vou dar os meus argumentos e, no final, eu vou concluir. Porque todo texto, ele precisa pelo menos de 3 parágrafos. Um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Então, esses parágrafos, eles não vão estar separados, não. Eles vão estar
não precisa, por exemplo, nós vamos digitar, não é o texto. E não precisa dar enter duas vezes, deixar um espaço maior entre um parágrafo e outro, não. Quando você termina um parágrafo, você vai dar somente um enter, certo? E aí você vai começar a escrever o próximo parágrafo, tá certo? Então, são pelo menos 3 parágrafos, um para introdução, um para desenvolvimento e um para conclusão. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre o tema e vocês vão escrever sobre esse tema, certo? É algo ligado à área que vocês estão estudando, a enfermagem, certo? E também ao que nós estamos vivenciando, que é a pandemia. Então, eu já estou dando dicas. Vocês podem pesquisar sobre a área da enfermagem, né, o técnico de enfermagem, o que é que ele precisa fazer, e também pesquisar sobre esse técnico, como é que está esse técnico nessa atualidade, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que é a pandemia. A dissertação, a discussão sobre a realidade, né, é no tempo presente. A narração você vai escrevendo usando o passado, porque o fato já aconteceu. Mas na dissertação você vai utilizar o tempo presente. O C é generalizado, certo? É no geral. A apresentação dos dados tem que ser uma progressão lógica, ou seja, tem que ter coerência e coesão, que nós já estudamos. E o leitor, né, ele vai ter, o papel do leitor é se convencer do que você escreveu. Por exemplo, nos países em desenvolvimento, a população idosa aumenta significativamente e o contraponto disso aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a mesma velocidade. Logo, a preocupação com esse novo perfil populacional vem gerando nos últimos anos inúmeras discussões e estudos com o objetivo de fornecerem dados que subsidiem o desenvolvimento de programas adequados para essa parcela da população. Isto porque a referida população requer cuidados específicos e direcionados às peculiaridades do processo de envelhecimento sem segregá-los da sociedade. Estudo coletivo, a situação do idoso no Brasil atual. Então, quem escreveu esse texto, né, informou e falou a opinião, certo? Então, quem escreveu o texto, não se incluiu no texto. Eu não posso dizer a minha opinião é essa ou aquela. Quando eu vou escrever uma dissertação, eu tenho que escrever sem me incluir no texto. Eu posso usar o pronome nós, ou eu posso usar o pronome ele, certo? Para escrever uma dissertação. Quais são as ferramentas para se escrever uma descrição? A descrição, ela vai ser escrita no pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, no passado. Mas chovia ainda, meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer. Eu limpava com as costas das mãos
né, as costas das mãos, e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo do bolso e ia indo. Eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole, mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo, e eu andava. Caio Fernando Abreu, além do ponto. Outra coisa que é uma característica da descrição são os verbos de ligação. Aí nós temos aí um exemplo desses verbos, aliás, desse texto com esses verbos de ligação, certo? Eu passo à frente. Outra característica são os adjetivos e as formas adjetivas, que são caracterizadoras do ser. Como eu já falei, o adjetivo é a palavra que dá característica a um substantivo. Então, isso é característica das descrições. Alcançou o pátio, enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas, deixou atrás os juazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois. As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra-baleia trotava arquejando a boca aberta. Outra questão na descrição é o presente do indicativo, certo? O que acontece no momento. As ferramentas da narração é o passado também, o pretérito perfeito do indicativo. O discurso direto, que é quando o narrador ele fala o que o personagem falou, da mesma forma que ele falou. Usando um travessão e os dois pontos, certo? E também pode ter descrições numa dissertação. Eu estou passando rapidamente porque o que mais trata, o que mais vocês vão precisar é sobre a dissertação, não é? Porque eu pedi um texto dissertativo. Outra coisa é o presente histórico, que se aproxima do passado. O monólogo interior, o monólogo é a pessoa falando sozinha, certo? E as ferramentas da dissertação, numa dissertação argumentativa, vai apresentar uma abordagem crítica sobre o assunto. Ou seja, você vai argumentar sobre o assunto. Você vai dizer os porquês. Argumentar é dizer os porquês. Por exemplo, por que o médico está sendo tão importante nesse tempo de pandemia, né? O SUS, os cientistas estão sendo tão importantes nesse tempo de pandemia. É a defesa do ponto de vista de quem escreve. Então, você está se defendendo. Já na dissertação expositiva, você vai abordar uma verdade indiscutível. Então, no caso, é mais fácil para vocês expor as ideias, certo? Eu não falo se quero expositiva ou argumentativa, mas agora
né? Lá na avaliação eu não falo, certo? Mas agora eu estou dizendo para vocês que vocês podem fazer uma dissertação expositiva. Aí nós vamos reconhecer a diferença entre um tema e um título. Mas lá eu já dou o tema para vocês, tá certo? Então, vocês não precisa colocar título, tá certo? E eu já estou dando o tema para vocês. Professora, essa apostila que a senhora mandou, ela é nova, certo? É essa que eu estou trabalhando agora e eu mandei para a plataforma. Viu, Érica? Só um instante. Então, vamos passar à frente. Eu já dou o tema para vocês, vocês não vão precisar colocar título, certo? Na dissertação expositiva, vocês devem escrever algo objetivo, algo claro, certo? Tem um exemplo aí. Depois de ter sido aprovado em 2009 por uma comissão especial do Senado e ser passado pela comissão e de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de reforma do Código de Processo Penal só depende da votação em plenário para se converter em lei. Com 702 artigos, ele consagra medidas importantes como o monitoramento eletrônico de presos e o uso da internet para remessa de informações, e dispositivos polêmicos que mudam radicalmente a estrutura da legislação processual em vigor. Então, como vocês estão vendo, não tem nenhuma argumentação, tem somente uma exposição. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês, quando virem o tema, né, que eu já disse que é algo relacionado ao técnico de enfermagem e à pandemia, que é o que nós estamos vivenciando na atualidade. Vocês irão, já de antemão, irão pesquisar sobre esse tema, né, sobre esses tópicos que eu acabei de dar, e vocês vão já pensar em que assunto vocês irão expor amanhã, né? Então, fazendo as leituras, as pesquisas de vocês, certo? Para escrever, é necessário ler. Pessoal, eu estou apresentando o slide, então eu tenho que voltar. Eu não estou apresentando na mesma tela em que está o chat, certo? Eu voltei agora para a tela. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem pedir permissão e perguntar. Jaliana Santos vai ter que sair. E Sinária vale 1 ponto, a redação vale 1 ponto. Cada questão vale 1 ponto, certo? Eu só não sei se tem a opção de vocês verem quantas objetivas vocês acertaram antes de enviar. Vai logo aparecendo a resposta, é isso? Se você acertou a questão ou não? Só no final. Não, só quando Vai não, termina. professora. Uhum. Certo. Professora, é 9 questões só? São 10 questões. 10 com a Só redação. que a redação é a 10ª questão. São 9 questões objetivas de marcar. Professora, no caso, o tema vai ser esse mesmo que a senhora falou aí?
Ou é Esses, só um exemplo? esses temas que eu disse para vocês é para que vocês vão fazendo pesquisas, certo? Antes de abrir a prova, para ter uma noção daquilo que vai escrever, entendeu? O técnico de enfermagem e essa questão da pandemia que nós estamos vivenciando. Vocês podem também apresentar um ponto de vista. O raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Eu estou passando à frente, porque, como eu já falei, o que é de mais importante para vocês saberem, vocês, eu já falei. Só isso que é importante, que o que não pode conter numa redação. Os ditos populares ou os provérbios, não use gírias, certo? Não analise os temas propostos movido por emoções exageradas. Não, você pode mostrar suas emoções, mas não de forma exagerada. Evite abreviações. Não repita várias vezes a mesma palavra, certo? Utilize sinônimos. Por exemplo, o homem, a palavra homem, pode ser substituída por ele, pode ser substituída pelo nome do homem, pode ser substituída por indivíduo ou cidadão, certo? Então, vai depender do texto em que vocês estão escrevendo. Podem fazer substituições e substitua por sinônimos. Não fuja do tema, certo? Se vocês tenham a mesma linha de pensamento em todo o texto, não use expressões vulgares, nunca deixe os parágrafos soltos, certo? E atente para não elaborar frases ambíguas, ou seja, frases com duplo sentido. E também não entrar em contradição, certo? Então, esses são os 3 tipos de texto. O material é muito bom. Vocês podem olhar, certo? Depois. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que nós vamos. Vocês vão precisar amanhã das conjunções coordenativas. Camila, o material. Você não tem um material impresso, não é isso? Porque todo o material, pessoal, ele está na plataforma e no grupo, certo? Todo ele. Libere nós cedo para nós estudar, fazer que nem Igor. Professora, é porque esse que a senhora colocou hoje, teve gente que eu não tive tempo de pegar, entendeu? Por isso que eu estou perdido aqui. Sei. Foi colocado hoje mesmo. Pessoal, eu posso fazer o seguinte com vocês. Ao invés de vocês escreverem uma dissertação, está lá pedindo uma dissertação, certo? Como não há mais tempo para mudar, vocês podem escrever uma narração. Contanto que essa narração, ela tenha começo, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, a partir do tema que está lá, vocês vão contar uma história,
Essa história pode ter acontecido ou não. Ela pode ser uma história imaginária, certo? E dessa forma eu acredito que fica mais fácil para vocês. Não fica? Contar um fato. Contar um fato, certo? Você pode inserir a descrição na sua narração, certo? Se precisar descrever alguma coisa, falar sobre as características de alguma coisa, você pode utilizar a descrição. Professora, licença. Sim. Licença. É porque eu tive que sair da aula, não estava prestando atenção. Esse texto imaginário que você está falando da prova é para fazer o. Isso. Que lá eu estou pedindo uma dissertação. Porém, agora eu estou combinando com vocês que não será uma dissertação, mas uma narração. Ou seja, dependendo do tema que está lá, quando vocês abrirem, você vai ver, né, que está relacionado a técnico de enfermagem e à pandemia, certo? Então, você vai contar uma história e você vai poder incluir a descrição nessa história. Tá bom, Esse assim? e-mail está dando errado, esse e-mail. Show, professora, show. Ele está dando certo, não. Adriana? Nessa minha narração, professora, eu posso criar o personagem, o nome do personagem, né? Pode. Vocês ficam com o microfone ligado ao mesmo tempo. Assim fica melhor, professora. Desse jeito aí fica melhor do que do outro que a senhora queria fazer. Desse jeito aí fica melhor pra gente. Pronto. Professor, Peraí. antes da senhora falar começo, meio e fim, a senhora falou o que mesmo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É para falar sobre o quê? Eu não dei o tema, eu dei apenas tópicos para vocês já memorizarem alguma coisa sobre o que vocês vão falar. Oi, Magna. Então, no caso, vai fazer uma narração, é assim? Não. Isso, uma narração. Vocês vão contar uma história. Ou falsa ou verdadeira. Isso. Ou uma sim. história que já aconteceu, ou imaginária, que vocês vão criar. Imaginar e criar essa história. Certo. Show de bola, mamão. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, porque tem uma questão que ela está voltada para as conjunções coordenativas, certo? O sentido que essas conjunções têm. E aí eu vou mostrar exemplos para vocês dessas conjunções, para que vocês entendam como qual é o sentido de cada conjunção, certo? Eu vou abrir um documento em branco, vou compartilhar a tela e vocês verão e eu vou explicando. Só um instante. Pronto, então, nós vimos ontem que as conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas. As coordenativas, elas são dependentes. As coordenativas, elas são independentes uma da outra, certo? As orações. E ela pode ser sindética e assindética. As sindéticas são as que trazem a conjunção. Por exemplo, gosto de comer
e assistir séries. Aí, Magno. Gosto de comer e assistir séries. Esse G deveria ser maiúsculo, certo, pessoal? Então, gosto de comer é uma oração, assistir séries é outra oração. Se eu retirar uma das duas, eu terei um sentido completo. Por isso que eu digo que as orações coordenadas, elas são independentes. Então, esse é aqui é o que está ligando as duas conjunções, as duas orações. E esse ele tem um sentido de adição, certo? De adição. Então, nós temos outras conjunções que também têm um sentido de adição. O o nem, não só, mas também na frente dele, na mesma oração. Por exemplo, não só eu, mas também toda a turma está aprendendo. Então, nós temos aqui o sentido de adição. Por quê? Porque essa conjunção é aditiva. Quando eu digo assim, eu queria ir com ele. Eu queria ir com ele. Porém, estou ocupada. Eu queria ir com ele é uma oração e tem sentido sem precisar de mais nada, tem sentido completo. E estou ocupada é outra oração. E o que está ligando essa oração aqui é esse porém. Então, é um sentido de contrário, de adversidade. Então, o que tem sentido contrário, no caso, né, a oração que está contrária à outra, essa conjunção, ela é adversativa, e ela tem um sentido de adversidade. Quais são as outras conjunções adversativas? O mas, certo? Vou colocar aqui na frente para você. Mas, certo? Que é diferente de mais. Mais tem sentido de adição. E mas tem sentido de adversidade. Contudo, entretanto, todas essas palavras, essas conjunções, têm sentido de adversidade, certo? As alternativas têm um sentido de alternância. Ou você fala rápido, ou eu vou embora. Rápido, ou eu vou embora. Todas essas frases eram para estar com letras maiúsculas, certo? No início. Não se esqueçam das letras maiúsculas no início de frases. Então, ou você fala rápido, ou eu vou embora. Esse ou tem um sentido de alternância. Então, quais são as outras conjunções? Ora, ora. Já. Uma na primeira e outra na segunda, certo? É. Outro exemplo. Ora ele estuda, ora trabalha. Então, tem um sentido de alternância. Essas aí são alternativas. Então, as aditivas têm o sentido de adição. Adversativas têm o sentido de adversidade.
Alternativas tem o sentido de alternância. Conclusivas tem o sentido de conclusão. Exemplo. Estão juntos há muito tempo. Estão juntos há muito tempo. Lembra que eu falei do A com H? Há muito tempo. Portanto, devem se casar em breve. Devem se casar em breve. Então, esse portanto, epa, foi 2 T's. Portanto, devem se casar em breve. Esse portanto tem um sentido de conclusão. Quais são as outras conjunções conclusivas? Logo, por conseguinte, por consequência. Então, se lá na avaliação tiver uma questão assim, qual o sentido expresso pela palavra portanto? Aí você já sabe que portanto é uma conjunção conclusiva. Então, o sentido expresso por essa conjunção é de conclusão. Certo? E, por último, nas coordenativas, nós temos as conjunções explicativas, que têm o sentido de explicação. Não quis ir com ele. Não quis ir com ele porque estava cansada. Esse porquê tem o sentido de explicação, certo? Pois também tem um sentido de explicação. Eu posso muito bem substituir o porquê, né? Não quis ir com ele, pois estava cansada. Também tem um sentido de explicação. Então, essas são as conjunções aditivas, são as conjunções coordenativas, tá certo? Ou seja, elas estão presentes em orações independentes. Outro exemplo. Quando choveu, senti frio. Faz tanto tempo que eu não sinto frio aqui em Açu. Quando choveu, senti frio. A palavra quando, ela tem o sentido de tempo. E essa oração, esse período aqui, né, quando choveu, senti frio, é dependente um do outro. Se eu disser somente quando choveu, vai ficar faltando algo, né? Quando choveu, a não ser que eu pergunte, quando choveu? Então, vai ter que ter um ponto de interrogação, né? Mas, se não tiver, a oração, ela está incompleta. Por isso que nós dizemos que uma é subordinada à outra. Uma é dependente da outra. Outro exemplo. Esse aí é de tempo. Só um instante, que eu abri aqui uns exemplos para passar para vocês.
à medida que ele estuda, trabalha. Esse A é A com crase. À medida que ele estuda, trabalha. Então, esse à medida que é uma conjunção proporcional. Ela tem um sentido de proporção, certo? Quais são as... Professor, Oi. se eu quisesse acrescentar o em, teria como? À medida em que estuda, não, né? Não, a conjunção é sem o em. À medida que. A proporção que. Não tem o em. A proporção que. São duas conjunções proporcionais, as mais utilizadas. Só mais um instante. Fiquei em casa porque estava cansada. Indica causa. Vocês estão vendo o tamanho do meu cursor do mouse? Como ele é grande? Meu filho diz assim, mãe, para que esse zoom todinho? É para eu ver melhor. Não saí de casa. Não saí de casa. Porque estava cansada. Jana, esse porquê não é explicativo? Sim, ele é explicativo lá na oração coordenativa. E na oração subordinativa, ele vai indicar uma causa. Então, ele vai ser causal. Vou te esperar, contanto que não demore muito. Vou te esperar, contanto que não demore muito. Esse contanto que está indicando uma condição, certo? É condicional. Se indica condição. Se você for rápido, vou te esperar. Caso seja rápido, vou te esperar. Então, na medida em que você vai, à medida que você vai utilizando a conjunção, vai mudando um pouco não o sentido da frase, mas o desenrolar da frase. Então, no caso, essas têm o sentido de condição. Se, caso, contanto que, salvo se. Adiantei todo o meu trabalho a fim de que pudesse sair antes do horário. Essa tem o sentido de finalidade. Então, as conjunções, pessoal, elas têm um sentido, certo? Pode ser finalidade, pode ser proporção, tempo, pode ser condição,
pode ser causa, pode ser consequência. E quando você lê a frase, você descobre esse sentido. Não precisa você decorar as conjunções, certo? A partir do momento em que você lê a frase, aí você vai descobrir que sentido é esse. Alguma pergunta, gente? Nessa frase aqui, olha, não quis ir com ele porque estava cansada. Esse porquê. Alguém pode me dizer por que ele está escrito junto e sem acento? Alguém sabe? Hein, pessoal? Repete aí. Esse Como é a porquê, pergunta? esse porquê está escrito junto e sem acento. Por quê? Eita. Alguém sabe a diferença dos porquês? Ei, não, professora, diga aí. Porque junto e sem acento é para as respostas, certo? Para as respostas. Porque junto aliás, separado e com acento é para as perguntas, mas esse porquê vai estar no final da frase. No final da pergunta, certo? Vou dar um exemplo. Esse porquê junto e com acento pode ser substituído por motivo. E esse porquê separado e sem acento é para o início das perguntas. O início das perguntas. Eu digo, por que você não está assistindo a aula? Esse porquê no início da frase, né? Então, eu vou escrever esse porquê separado e sem acento. Quando a pessoa vai responder, porque não estou me sentindo bem. Então, esse porquê é uma resposta, vai ser junto e sem acento. Se eu disser assim, você não está assistindo a aula, por quê? Aí a pessoa vai responder, o porquê já foi falado, ou seja, o motivo já foi falado. Então, porque junto e com acento, ele vai poder ser substituído por motivo. Retomando, porque junto e sem acento para as respostas, porque separado e com acento no final da pergunta, porque junto e com acento pode ser substituído por o motivo e porque separado sem acento no início de perguntas. Tem também num desses exemplos acima, A com H, né? Esse A com H, ele vem do verbo haver e ele indica tempo passado. Há 3 dias que trabalho bastante. Então, indica tempo passado. Esse A é diferente desse A aqui. Quando eu digo, entendi. Esse A é escrito AH. Outro A é esse.
que é um artigo. A moça foi atropelada, por exemplo. Coisa ruim. Com esse acento ao contrário, é chamado de acento grave. É a artigo mais a preposição. Certo? Então nós precisamos saber essas diferenças para, na hora de escrever, a gente escrever corretamente. Outra coisa que eu passei por aqui. Outro exemplo. Por isso. A palavra por isso. Por isso é uma palavra. São duas palavras. Por e isso. É diferente de você escrever por isso. E, além do mais, colocar um cedilha. Certo? Então, a forma correta é por isso separado. Alguém sabe me dizer qual é o plural do substantivo catalão? Catalão. Qual é o plural? Alguém sabe? Tabelião. Plural de tabelião. Tem, gente? Catalões. Catalões, catalães. É ães ou ões? Eu acho que não. Acho que é catalães. OS. Áustria. Esse ou esse? Catalães. Ou esse aí? Eu acho que é o primeiro. É catalães, o que tem um ponto de interrogação. Os dois têm, mulher. Catalões ou catalães? Catalães. Que tem com A, não, professor? Que tá com A aí. Catalães. Tá com A. Catalães, professor, eu acho. Certo, muito bem. Outra coisa. Nós vimos ontem mal com U e mal com L, não foi? Mas e mais, que eu já coloquei, né? Então, essas são palavras que muitas pessoas costumam errar, né? Mas, se souber, né, se aprender, vai escrever corretamente. Tem uma outra palavra que eu vejo muitas pessoas, sim, comigo. A palavra comigo, que é comigo é um pronome pessoal do caso oblíquo. Comigo escrito dessa forma está errado. Veja que nós vamos escrever, fica azul embaixo, ou então vermelho, olha. A palavra errada, quando nós vamos digitar. Então, é uma dica, se vocês virem que a palavra está errada, você coloca o cursor do mouse em cima da palavra, clica com o direito, que vai aparecer a palavra certa. E você clica e já conserta a palavra. Certo? Amanhã, na hora do texto.
quando vocês forem escrever. Mi e mi, gente. Mi e mi. Mi, ele sempre vai acompanhar o verbo. E mi para o final de frases. O lápis é para mim. Eu me dedico bastante ao meu trabalho. Eu me dedico bastante ao meu trabalho. O lápis é para mim. Certo? O ti e o ti com i e o ti com segue esse mesmo pensamento. O ti com e vai acompanhar o verbo e o ti com i pode estar no final de frases. No caso, são os verbos no como é. Os verbos não, gente. Os pronomes oblíquos. Deixe-me ver aqui uma outra questão para que nós possamos revisar algo relacionado à avaliação. Vocês têm em mente alguma pergunta, alguma dúvida de como escreve alguma palavra? Geralmente as pessoas têm essas dúvidas e é bom tirar, não é? Eu tenho mais nessa de quando é A com HA, com acento, com H sem acento, A com acento e A sem acento. Uhum. Quando é que eu posso usar? Como é? A com H no início. HA, esse HA, você vai dizer, você vai escrever se indicar tempo passado. Por exemplo, já faz 19 anos que eu trabalho em Itajá. Então, há 19 anos trabalho em Itajá. Então, essa esse HA, né, indicando o tempo passado. Ou seja, faz 19 anos. Esse A aqui, quando a gente diz assim, tá, lá no WhatsApp, a gente diz assim, tá, tá. Aí as pessoas escrevem assim, ó. Ata. E ata é um documento, certo? Qual é o tempo dele? O tempo. Esse aqui não tem tempo, ele é uma interjeição. O AH. Esse A, ele pode ser artigo e pode ser preposição. Ele vai ser artigo quando ele determina o substantivo. Por exemplo, a festa acabou. Ele pode ser um artigo ou o quê? Ou uma preposição. A festa acabou. A está determinando festa, então é artigo. Quando eu digo, entreguei o livro à professora. Entreguei o livro à professora.
Esse a antes de professora, né, é uma preposição. Embora a professora também seja um substantivo, mas ele vem depois, ele está determinando o objeto indireto. Então, no caso aí, ele é preposição. E esse a, com a crase, ele pode ser substituído por para a. Por exemplo, vou. Eita, vou à Bahia. Vou para a Bahia. Então, quando pode ser substituído por para a, ele vem com essa crase, esse acento chamado de acento grave. Mais alguma dúvida? Estou olhando aqui quais questões que nós podemos. Vocês estão lembrados dos substantivos abstratos? O que é um substantivo abstrato? Lembram? Nós trabalhamos ontem. Repete, professor. Os substantivos abstratos. É aquele que indica algo. Animais, por exemplo. Não. O substantivo abstrato é aquele que depende de uma outra pessoa para existir, de um outro ser para existir. Por exemplo, a esperança, o amor, a sede. A sede, quando nós estamos com sede, né? A sede só existe se depender de mim. Ela depende de mim para existir, né? Não existe por si só. Conquista é um substantivo abstrato? Humildade. Conquista. Sim, Humildade. também. Idoso. Acho que não. Não, né? A aprendizagem. Sim, A justiça. Não, acho que não. Aí, no caso, vai depender do contexto, né? Justiça. Porque a justiça, quando ela se trata do substantivo, ela sempre será um substantivo, né? Mas vai depender do contexto. Por exemplo, as suas atitudes se baseiam na justiça. Então, justiça, nesse caso, é um substantivo abstrato. A justiça falhou quando quando revogou um decreto. Nesse caso, a justiça está se referindo àquele grupo de pessoas. Então, não é um substantivo abstrato. Então, vai depender do contexto em que a palavra justiça está inserido.
Vamos dizer nessa frase que eu vou escrever agora, quais são as classes gramaticais a que cada palavra pertence. Tem. Qual é a classe gramatical que tem pertence? É substantivo, é adjetivo, é verbo, é pronome? Qual é a classe gramatical? Bem, pessoal? São 10 as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo, preposição, conjunção, advérbio e interjeição. Pode repetir de novo, professor? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, preposição, advérbio, interjeição e conjunção. É um verbo, professora? Isso, é um Acho verbo. que é um verbo. Boca, bocas. Bocas é o quê? Pertence a qual classe? Eu acho que é o substantivo feminino, não? Substantivo. Que. A palavra que, pessoal, se nós pudermos substituir por as quais ou os quais, ela é um pronome relativo. Tentem substituir para ver se dá certo. Tem bocas. Como, professora? Eu não entendi, repita. Se a palavra que ela puder ser substituída por as quais ou os quais, dependendo do antecedente dela, da palavra que antecede, então ela vai ser um pronome relativo. Eu pedi para vocês tentarem substituir para ver se dá certo. Tem bocas, as quais murmuram preces. Continua com o mesmo sentido? Sim ou não, gente? Tem bocas, Eu acho que não. as quais murmuram preces. Tem bocas que murmuram preces. Continua, gente, com o mesmo sentido. Então, é um pronome relativo. O que também pode ser uma conjunção. Murmuram. É um verbo? É um verbo. O verbo murmurar. E preces. Qual é a classe a que pertence a palavra preces? Acho que não é um substantivo. Um substantivo. Eu acho que ele vai ser um substantivo masculino, eu acho. Substantivo. Então, aqui nós fizemos uma análise morfológica dessa frase. Ou seja, nós dizemos a que classe cada palavra pertence, certo? Outro exemplo aqui do que enquanto pronome relativo. Os alunos que estudam serão bem
Sucedidos. Eu posso substituir esse que por os quais. Veja só, os alunos, os quais estudam, serão bem-sucedidos. Isso quer dizer que esse que é pronome relativo. Entenderam aí a questão do pronome relativo? Vamos ver outra frase para fazer a colocar a letra maiúscula. Olha só, uma frase bem romântica. Quando te encontrei, logo me apaixonei. Quando? Nós já vimos aí esse quando. É uma conjunção? Conjunção, muito bem. Eu quero vocês bem afiados. E também já vimos. Uma preposição. Oi? É uma Falhou a sua voz. preposição? Não. É um pronome oblíquo. Encontrei. Acho que é um verbo de encontrar. Verbo. Logo. Logo. Substantivo. Nananina, não. Não é não substantivo masculino? Não. É um artigo? Advérbio. Não. É uma conjunção. Ah, eu Também. disse na outra. Conjunção. Mi. Também pronome oblíquo. Pronome. Também pronome oblíquo. E apaixonei. Apaixonar. Verbo. Mas tá bom. Os seus olhos azuis. 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 Os seus olhos azuis. Os seus olhos azuis deixam a moça encantada. Os. Artigo. Joia. Seus. Pronome. Sabe qual é a classificação? Sei não. Demonstrativo. Pronome demonstrativo. Olhos. Substantivo. Adjetivo. Substantivo. Substantivo ou adjetivo? Substantivo. Azuis. Adjetivo. Professora, fazer uma chamada? Adjetivo. Ave Maria. Fala, meu Deus. Não, ainda não acabou. Deixam. É verbo? Verbo. Verbo de Ah. deixar, né? A. Artigo. Artigo. Moça. Substantivo.
substantivo e encantada. Verbo? Não, Acho que é substantivo também, não? não. A moça é encantada. Encantada é característica da moça. Adjetivo. Joia. Adjetivo. Eu vou colocar uma frase com um advérbio para vocês. Não sei o que foi que aconteceu. Rapaz, as meninas aí tá invocadas, viu? Quem, meu filho? Aí só isso na prova tava bom, meu filho. Agora fazer que nem a professora. As meninas aí tá afiadas, viu? Não dá tempo nem a pessoa dizer. As meninas já estão na bucha. Tá afiado. Chuta muito esse povo. É porque você não viu o estado da minha apostila aqui, viu? Toda arriscada. Eu acredito. Viu? Vou deixar você responder também. Não, mas é isso mesmo. Eu fico feliz que ao menos vocês estão pegando a visão da coisa, né? É isso. É Matheus, que está falando. É não, é o Não. Pinto. É João o Johnny Lucas. Lucas, viu, professora? Quem? É o Johnny Lucas. Eu já estou reconhecendo a voz de vocês. Sim, é, tudo bem. Você é muito ansioso. Você, gente, Pronome. pronome de tratamento é. Pessoal, esse é com acento. Vocês sabem a diferença. É com acento. O é sem acento. Eu vejo muito na escrita. É com acento é do verbo ser. Então, é verbo. Ih, professor, ficou muito pequeno, eu não enxergo, não. Como é? Ficou muito pequeno, deu um zoom aí que eu não enxergo, não. Tá igual a mim. Tem que dar um zoom. Deixa eu olhar, porque foi que. Professora, esses aí são os adjetivos que a senhora está falando, né? Como é? Isso aí é o que mesmo? É os adjetivos, é? Não, o é com acento é do verbo ser. E o é sem acento é um é de adição. Como a gente viu lá no início, gosto de comer e assistir séries. Então, esse é sem acento, ele tem som de i. E o é com acento vem do verbo ser. Tá certo? Muito. Muito. Advérbio. Agora chegou o advérbio. Sabe de quê? Qual é a circunstância que indica? Negação, afirmação, dúvida, intensidade, modo, tempo. Sabe? De que é? E ansioso é advérbio de intensidade, muito. E ansioso, É um adjetivo. adjetivo. Joinha. Tem mais alguma coisa a perguntar, pessoal? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui.
a questão da pontuação, certo? Da vírgula, dos 2 pontos. Vocês deem uma olhada naquele material. Para que serve a vírgula, para que serve as reticências, que foi o primeiro que nós começamos, sobre texto, interpretação e compreensão. No final daquele material, nós temos a questão da pontuação, certo? Depois de que trabalhamos frase, oração e período, aí nós trabalhamos naquele mesmo material a pontuação. E aí vocês dão uma olhada para relembrarem que tem uma questão sobre pontuação na avaliação. Então, pessoal, retomando, o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, né? Amanhã é a avaliação. Quem não conseguir atingir a média, terá uma nova oportunidade na sexta-feira. Nosso último dia seria dia 21, mas aí vocês vão estar em recesso. Então, esse último dia foi antecipado para sexta-feira, dia 18. Ok?